Então é isso. Vamos lá terminar a correção dos exercícios do capítulo de urbanização brasileira. Nós fizemos até o 14. Vamos lá, vamos a partir do 15. 15 é uma questão da PUC-Rio, né, um dos vestibulares mais bem elaborados de Geografia do Estado do Rio. Também muitas questões assim bem bonitas, né, mas ao mesmo tempo difíceis. Tá lá. O Arco Metropolitano é uma das obras de infraestrutura de transporte mais impactantes do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro vem recebendo nos últimos anos. Então, o que a gente pode falar é o seguinte, quando a gente fala de arco, é justamente pelo formato dele, tá? É justamente pelo formato, tá? Arco. Quando a gente fala, né, de metropolitano, porque ele corta, né, municípios da chamada região metropolitana do Rio de Janeiro, região contígua, conurbada, dependente, interdependente, sendo polarizada aí pelo município do Rio de Janeiro, certo? Aqui nós temos, né, a ligação entre Itaboraí. Rômulo, o que nós temos em Itaboraí? No caso aí, era o desenvolvimento do Comperj, né, do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, né? Esperava-se, vislumbrava-se, né, a formação, a concretização de um grande complexo petroquímico. E aqui o porto de Itaguaí, né, região de Itaguaí. O que nós temos aqui? Uma área portuária. Então, reparem que esse contorno que vai integrar rodovias federais, rodovias estaduais, não somente, né, do Rio de Janeiro, chamadas RJs, mas também rodovias estaduais de Minas Gerais, as MGs, elas iriam fazer um caminho, né, contornando a região central. O que a gente pode perceber? Que durante muitas décadas, nós temos, através da BR-101, como a gente pode perceber aqui, um direcionamento. Deixa eu pegar aqui minha caneta, deixa eu achar ela aqui, um direcionamento pela BR-101, passando pela ponte Rio-Niterói, foi construída, né, durante a ditadura militar, e avançando no sentido São Paulo, mas com grande fluxo sendo canalizado para a região central do Rio de Janeiro. Então, você criando, né, essa alternativa, isso traria benefícios, né, econômicos, sociais e ambientais. Em termos econômicos, a gente pode falar, né, na economia em relação à questão do transporte. Você tem uma rota muito mais rápida, né? Então isso compensaria os quilômetros, né, pela velocidade, uma via rápida de acesso, certo? Fugindo do trânsito, sendo direcionado principalmente para os caminhões, que com isso evitariam, né, o centro do Rio de Janeiro, minimizando os congestionamentos, minimizando, né, as problemáticas sociais, reduzindo a poluição, e com isso, né, outras problemáticas como, por exemplo, a ilha de calor, né, trazendo melhores condições de vida, inclusive para a população que precisava ir para o Rio trabalhar, né, e se deslocar nessa migração pendular todos os dias. Então, trariam benefícios, né, diversos. E social, porque isso poderia, de certa forma, desenvolver, né, determinadas porções próximos dos municípios, né, nas regiões próximas aí aonde o arco metropolitano passava. Uma daquelas obras, né, muito propagadas, né, que hoje encontram-se em situação de precariedade. A gente pode perceber que há um processo de denúncia, né, de superfaturamento, materiais, né, partes da obra que não foram bem acabadas, materiais, né, de baixa qualidade. A gente pode perceber que vários trechos, né, estão extremamente sucateados. O receio, né, o medo, o perigo de se atravessar ali pela baixa segurança é muito forte. Postes de iluminação com energia solar destruídos, caídos, né? Determinados materiais saqueados, e muitos motoristas evitam, né, passar ali, principalmente em determinados horários, como, por exemplo, na parte da noite. Tá? Então, nós temos essa realidade. Vamos lá, o que a questão pede? A partir da consolidação desse eixo de circulação nos próximos anos, algo que não aconteceu, né? Nós tivemos uma consolidação pelos inúmeros problemas aqui, alguns deles eu destaquei para vocês. Indique duas transformações, então vocês vão indicar duas transformações
econômicas, então a questão poderia pedir social, poderia pedir ambiental, né? Que afetarão os municípios da região metropolitana. No caso, esses municípios, né, que terão seus territórios cortados aí, terão seus territórios cortados aí pela rodovia, né? Tiveram seus territórios. Então, na rodovia, teoricamente, né, isso vai trazer atração econômica. Um dos grandes problemas é a baixa oferta de serviços, né, de postos de gasolina, postos de combustível, né, áreas de alimentação, né? A gente pode perceber que a gente não encontra isso de uma forma adequada ao longo dessa via. Então, seria uma possibilidade, né? A rodovia trazendo empreendimentos, esses empreendimentos, né, gerando emprego, trazendo recursos para os municípios, impostos, né, dinamismo econômico. Então, isso poderia trazer vantagens. Então, né, em termos de transformações econômicas, poderia trazer, né, poderia incentivar a vinda de novos empreendimentos. Outra coisa que vocês poderiam colocar, poderia trazer, né, além dessa vicissitude econômica, né, com a presença de novos investimentos, isso poderia gerar criação de postos de trabalho. Isso poderia trazer aumento da arrecadação dos municípios por parte, né, desse dinamismo comercial. Então, era mais ou menos isso que vocês poderiam, né, desenvolver nessa questão. Tá? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Uma questão poderia falar também sobre a questão dos problemas ambientais, né? Então, isso poderia gerar maior emissão de gases poluentes, né? Isso poderia gerar um processo de ocupação, problemas sociais, um processo de ocupação irregular, né? Então, isso poderia trazer aí áreas, né, não atendidas com saneamentos, poderia gerar processos, né, de precarização de moradias. Então, se a questão pede questão social, pede questão ambiental, vocês poderiam seguir essa tocada, tá bom? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vamos aqui para a última questão. Questão de número 16. Aqui nós temos Brasília, né? A Brasília que faz parte, né, dos grandes marcos históricos aí do Brasil. Durante o governo Juscelino Kubitschek, Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, durante, né, o último ano aí da administração Kubitschek. Está dentro, né, do plano de metas, na verdade, foi apelidado de meta síntese, né? O plano de metas de JK era composto por 30 metas econômicas, né, basicamente, e a meta de Brasília, chamada de meta 31, passou a ser chamada também de meta síntese, né? A transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. E foi o sonho, né, de muita gente, muitos trabalhadores, né, do norte, principalmente, de outras várias regiões do Brasil, mas principalmente, né, do Nordeste brasileiro, chamados candangos, abdicavam na sua vida e iam em busca de um sonho, né, que se propagava, indo para um local, né, de oferta de emprego, boas condições de vida, uma cidade planejada que poderia trazer oportunidades, né, o novo Brasil que, segundo a publicidade, vinha se formando. Lembre-se que o Brasil ganha, né, a Copa do Mundo de 58, era um momento de forte euforismo, de forte euforia, né, econômica, conhecido inclusive como os anos dourados, devido a fortes investimentos, né, no aquecimento econômico pela questão da indústria, né, da construção civil, que gerava emprego, né? Então foi um momento aí muito, muito interessante. Obviamente que as contradições se aprofundaram. A concentração de renda, a concentração fundiária, as desigualdades regionais, o endividamento externo, o arroxo salarial, a perda de poder aquisitivo por parte da maioria dos trabalhadores, né? Os grandes problemas urbanos frutos desse êxodo rural acelerado e caótico, e ao mesmo tempo aquele sonho, né, de uma vida melhor não se concretizou. Então aqueles trabalhadores, né, tão necessários para a construção de Brasília foram literalmente, após a construção, segregados, né? Então você tem uma das grandes características aí sobre a segregação socioespacial,
De um lado, nós temos Brasília, com PIB, né, o maior PIB per capita do Brasil, maior concentração de área verde urbana por habitante do Brasil, né, maior IDH do Brasil, maior acervo de obras de Oscar Niemeyer. Então, Brasília se destaca, né, em determinados aspectos. Aí, quando você olha o entorno de Brasília, concentração de renda, né, desigualdade social, pobreza, miséria, prostituição infantil, exploração, né, da mão de obra, tráfico, contrabando, assassinato, né, locais extremamente violentos. Então a gente pode perceber que esse sonho aí, rapidamente, foi desmascarado, né? Tem uma música dos Paralamas do Sucesso que eu gosto bastante, de autoria de Herbert Viana, né, o líder dos Paralamas, chamada de 300 Picaretas, né, no contexto aí de denúncias, fortes denúncias de corrupção no Congresso Brasileiro, nos anos 90. Foi no contexto que ele escreveu essa música, que fala um pouquinho sobre Brasília, né? Eu não sei se eu lembro de toda a letra, mas era mais ou menos assim, ó. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que se reflete na verdade e sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica sua própria lei. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, juntar muita gente para pegar na saída para fazer justiça uma vez na vida. Eu me valio desse discurso panfletário porque minha burrice faz aniversário. Eu permiti que um país como o Brasil se obrigue a votar por qualquer sapato, por um par de calçados, por um saco de farinha. Por qualquer trocado, né? Por um par de sapatos, por um saco de farinha. A nossa imensa massa de letrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão para roubar, renunciar e voltar na próxima eleição. Se eu for dizer nomes, a canção é pequena. João Robaldo Humberto Lucena. De exemplo em exemplos, aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão ainda recebe concessão de rádio, FM, televisão. Então, um trechinho aí da música que fala justamente sobre a questão das contradições de Brasília, tá? Vamos lá. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação. Todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer num tempo novo, um novo tempo. E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria dos trabalhadores, homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra. E no calcanho, um carro de boi, um lombo de burro, em pau de arara, em todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos, a aguardar suas promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudade aos seus ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria, terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília. Né? Então nós temos aí a nova CAP e a velha CAP, né? Como era conhecida, a nova capital, Brasília, e a velha CAP, o Rio de Janeiro, aí, um saudosismo aí bem significativo. Bom, vamos lá, questão do Enem. No texto da narrativa produzida sobre a construção de Brasília, articula elementos políticos e socioeconômicos, indicando respectivamente, né? O que a gente pode perceber? Que você tem aquela cidade planejada, aquele sonho, né? Que não vai se concretizar, e para você ter uma cidade planejada dentro do Centro-Oeste, né, no coração do Brasil aí, você precisava de trabalhadores. Então você pode perceber a intensificação dessa migração entre as regiões, entre as várias regiões brasileiras, mas com grande destaque, né, para a região nordestina. Tá bom? Então, nessa perspectiva, o que a gente faz? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, né? Analisa essa coluna, analisa essa segunda coluna aqui, ó. Apelo simbólico, né? Sim, ó. A gente pode falar até que é no finalzinho, já deixa claro, né? Terra do Sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília, né? Cidade planejada, sonho, né? Migração interregional, tá, né? Tá deixando claro aqui, ó, pessoas, né? Ó, pés de raiz, roxo e couro. Deixa eu tirar esse troço aqui. E no calcanho, carro de boi, de lombo de burro, pau de arara, de todas as formas, né, possíveis e imagináveis, de só mudez, cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos, aguardar promessas de dias melhores. Então, ó, um apelo simbólico aqui também. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudade. Aqui, ó.
migração interregional. Tá legal? Entre regiões aí. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, beleza.